Olá! Hoje vamos mergulhar numa daquelas perguntas gigantes, não é? Daquelas que a filosofia se faz desde sempre e que, no fundo, todos nós nos fazemos. Temos mesmo livre-arbítrio? É uma questão que nos leva diretamente ao centro do que significa ser-se humano. Pensemos um bocadinho na última coisa que decidiram fazer. Pode ter sido algo tão simples como, sei lá, beber um café ou escolher a roupa para hoje. Essa decisão foi realmente vossa? Ou será que foi só a peça final de um dominó gigante, uma cadeia de causas e efeitos que já vinha lá de trás e que, na verdade, não controlamos? E é exatamente essa a dúvida que nos lança para o nosso primeiro ponto. Esta sensação que temos todos os dias de estarmos ao comando, será que é só isso mesmo? Uma sensação? Uma ilusão bem construída? Ok, então para estarmos todos a falar da mesma coisa, convém definir o que é isto do livre-arbítrio. Em filosofia, quando se fala de livre-arbítrio, fala-se da capacidade de escolher autonomamente, por vontade própria, sem que essa escolha seja pré-determinada por tudo o que aconteceu antes. É a ideia de uma liberdade de escolha, total. E pronto, é aqui que entramos no verdadeiro campo de batalha filosófico. Um conflito que, olhe, dura há séculos. De um lado, a nossa sensação de liberdade. Do outro, uma ideia muito poderosa chamada determinismo. Vamos lá ver. De um lado do ringue, temos a nossa experiência mais básica, não é? A sensação de que somos os autores das nossas ações. Isso é o livre-arbítrio. E do outro lado, temos uma ideia que é a base de quase toda a ciência, o determinismo. A noção de que cada evento, sem exceção, é causado por eventos anteriores. E a pergunta que não quer calar é: como é que estas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Claro que a filosofia não ia deixar esta questão em paz. Ao longo do tempo surgiram, digamos que três grandes respostas, três grandes tentativas de solucionar este quebra-cabeças. Então, temos estas três equipas, por assim dizer. Primeiro, o determinismo radical, que diz não, não há livre-arbítrio. Depois, o libertismo, que diz sim, claro que há. E por fim, o compatibilismo ou determinismo moderado, que tenta sentar os outros dois à mesma mesa. Vamos ver como é que cada um defende a sua posição. Vamos começar pela teoria mais difícil de engolir, talvez. Aquela que vai contra tudo o que sentimos. O determinismo radical. A ideia aqui é simples e brutal. A nossa liberdade é uma ilusão. Ponto final. O filósofo Spinoza resumiu isto de uma forma genial. Ele disse algo como: as pessoas iludem-se ao pensar que são livres, porque estão cientes do que fazem, mas não fazem a mínima ideia das causas que as levaram a fazê-lo. É uma imagem poderosa, não é? Sentimos que somos nós a decidir, mas não vemos os fios de marioneta que nos estão a puxar. Portanto, a lógica do determinismo radical é esta: o universo é determinista, tudo tem uma causa. As nossas ações fazem parte do universo, logo, também são causadas. Conclusão: o livre-arbítrio não pode existir. E se não existe, bem, a responsabilidade também não. E as consequências disto são enormes. Pensemos bem, se ninguém é realmente responsável, então como é que se elogia alguém por um ato de coragem? Ou como é que se culpa alguém por um crime? E o arrependimento? E o orgulho? De repente toda a nossa estrutura moral e legal começa a abanar. Ok, mas há quem se recusa a aceitar isto. E é aí que entra a segunda teoria, em oposição total: o libertismo. Para os libertistas, a nossa sensação de liberdade não é uma ilusão. É a coisa mais real que existe. Como explica o filósofo Theodore Sider, os libertistas olham para o conflito e dizem: o problema é o determinismo. A ideia deles é que nós, seres humanos, somos diferentes, especiais, que conseguimos de alguma forma quebrar a cadeia de causas e efeitos e começar uma nova, do zero, com as nossas escolhas. É uma posição muito forte, não é? É dizer que o determinismo universal não é assim tão universal, que há uma exceção, nós, que pelo menos algumas das nossas ações são livres de verdade. E por isso mesmo somos responsáveis por elas. É como se cada decisão livre fosse uma pequena faísca que começa um novo fogo no universo. Só que isto também tem um problema, e um grande. Pensemos nisto. Se uma escolha não é causada por nada, nem pelos meus desejos, nem pelos meus valores, nem pela minha história de vida, então o que é? Não é apenas aleatória? Um mero acaso? E uma decisão que é puro acaso não parece ser uma decisão livre e responsável, pois não? Parece só um erro no sistema. E é este beco sem saída que nos leva à terceira grande teoria, a que tenta fazer as pazes. O determinismo moderado, ou compatibilismo. A grande pergunta aqui é: será que dá para ter as duas coisas?
Será que o determinismo e a liberdade podem ser compatíveis? O John Searle resumiu bem a coisa. Para um compatibilista, dizer livre-arbítrio e determinismo na mesma frase não é uma contradição. A chave é redefinir o que significa ser livre. Uma ação livre não é uma ação sem causa. É uma ação que não é forçada. A distinção que eles fazem é crucial. É entre causas internas e externas. Ou seja, uma ação é livre se a causa for algo dentro de nós, os nossos desejos, as nossas crenças. Por exemplo, escolher comer uma maçã porque me apetece. Agora, se alguém me empurra e eu caio, isso não é uma ação livre. A causa foi externa, incontrolável. Parece fazer sentido, não é? Mas vamos pôr esta teoria à prova. Com um cenário clássico da filosofia. Imaginem a situação. Um ladrão aponta-nos uma arma e diz: a carteira ou a vida? A decisão de entregar a carteira é uma ação livre? Bem, e é aqui que a coisa se complica. Pela lógica do compatibilista, a decisão de entregar a carteira vem de causas internas, certo? Vem da minha crença de que a minha vida vale mais do que o dinheiro e do meu desejo de continuar a viver. Portanto, segundo esta teoria, entregar a carteira sob ameaça seria um ato livre. E isso soa muito, muito estranho, não é? Parece que há aqui uma falha. Ok, demos a volta a estas 3 grandes ideias. E no fim, voltamos sempre à pergunta que realmente nos interessa, a que está por trás de tudo isto. Afinal de contas, somos ou não somos responsáveis por aquilo que fazemos? Vamos então recapitular. Temos o determinismo radical, que diz não à liberdade e não à responsabilidade. Depois o libertismo, que diz sim a ambas, sem hesitar. E, finalmente, o determinismo moderado, que tenta um sim condicional. Somos responsáveis, mesmo sendo determinados, desde que as nossas ações não sejam forçadas por algo exterior. E por que é que andamos a discutir isto? Qual é a importância? É que isto não é só um exercício académico. Longe disso. A resposta que se dá a esta pergunta define a forma como olhamos para a justiça, para o mérito, para a culpa. Todo o nosso sistema legal, toda a nossa ideia de moralidade está construída em cima de uma resposta a esta questão. E assim, voltamos ao início. Mas talvez com um olhar diferente. Depois de tudo isto, a próxima escolha que fizerem vai ser diferente? Ou será que o simples facto de fazer esta pergunta já assume que temos a liberdade que andamos a questionar? Fica a reflexão.